Olá, pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal da Agnes Natoterapias. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias, um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas aqui da Vila Mariana, São Paulo. Recaditos, se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe com quem gosta, né, desse assunto, compartilhe nas suas redes sociais, comente dizendo o que você achou, né, deixe aí seus recados, né, suas dúvidas, principalmente, que a gente tem muita dúvida em astrologia, e é isso. Então, após a vinheta, bora lá para a nossa live. Mas antes de tudo, né, lembrando que nossa live é feita em parceria com a Luciana Pereira Lima, da Mandala da Lu, e é a nossa live série sobre a terapia, né, a astrologia como um processo terapêutico, no que pode nos ajudar. E este ano nós estamos usando o livro da Alice Bailey, né, que fala dos mitos. São 12 mitos e cada um traz aí um mistério, traz uma experiência para nós. Então, bora lá para a vinheta e bora lá para a nossa live. Boa tarde, dona Luciana Pereira. Muitíssimo boa tarde, dona Renilde Santos. Obrigada por mais essa oportunidade, por mais este encontro, no qual nós trazemos uma visão terapêutica sobre a astrologia. A gente fala um pouco do nosso trabalho, da nossa prática com as terapias. Também gostaria, se vocês pudessem me seguir, né, no meu canal, que é Mandala da Lu. Semanalmente eu posto um vídeo com uma mandala e a sua respectiva meditação para a gente poder movimentar uma energia para aquela semana. Então eu trago isso há algum tempo. Se vocês puderem me ajudar também a divulgar essa parte do meu trabalho. E aí um outro recado, mas já para o mês de dezembro, eu estarei no espaço da Renilde, no dia 3 de dezembro, que é quando a Mandala da Lu faz 10 anos, e eu vou conduzir uma meditação agradecendo, contando um pouco de toda essa história. Se você puder participar, a gente vai deixar aí nos comentários o link para fazer a inscrição. E aí também no dia 13 a gente vai ter uma prática no qual nós vamos colorir uma mandala, já pensando, já movimentando as energias para o ano de 2026. Então, estão todos convidados, espero que vocês possam estar conosco, nos ajudem a divulgar essas práticas, esses encontros, e sigam a gente também para ter esses informativos, porque a gente vai ter novidades muito legais em 2026 também. Muito Também. obrigada, Rê. Eu que E vamos, agradeço. vamos falar este mês do signo de Escorpião. A gente está partindo das premissas aqui do livro, dos trabalhos de Hércules. E aí a oitava leitura, que é sobre o signo de Escorpião, que é um signo de água.
que tem dupla regência, ele é regido por Marte e ele é regido por Plutão. Então, no nosso mapa, ele traz para a gente ali na nossa casa 8 questões, né, como nós lidamos com morte, renascimento, regeneração, com o dinheiro do outro, com as questões da nossa própria sexualidade. Para a astrologia kármica, traz também para a gente um pouco de como é a nossa mediunidade, onde a gente tem Plutão no nosso mapa, é ali a marca de um poder que a gente traz para ser desperto, descoberto e redescoberto no transcorrer da nossa vida. Então, quando nós nos reunimos para falar de Escorpião, é justamente esse emocional que é profundo, são essas águas que são borbulhantes. Então é esse conteúdo no qual nós vamos destrinchando essas camadas. Como é que você vê isso, Rê? É bem interessante, né? Nós estamos falando de escorpião bem no período de escorpião, né? Bem Uhum, exato. forte, né? Começou aí a partir do dia 21, né? Uhum, De outubro e vai até o dia 20 e 21 de novembro, né? Nossos amigos escorpiões. E depois a sim. gente passa para Sagitário. São pessoas bastante misteriosas, acho que esse mistério, essa coisa vem muito de Plutão, Uhum, né? São pessoas que têm um certo magnetismo, né? Esse magnetismo também é plutoniano, e são pessoas determinadas, que eu acho que isso é o primeiro regente, né? Que traz. Eu falo que é uma ação bem mais programada, bem mais ajeitada, e isso causa uma determinação, né? Então, o ponto onde a gente tem escorpião, a gente pode buscar essa determinação, né? Para a gente chegar a descobrir o nosso propósito. Estava falando aí do ponto onde a gente tem Plutão. A minha geração, não sei se a sua também é marcada, né? Que eu tô ali, dizem que as dos anos 50 a 60, então eu sou de 68. Ainda tinha essa grande conjunção Urano-Plutão, né? E está oposto ao Sol, porque eu tenho na casa 12 e eu tenho o Sol de casa 6, né? Então eu tenho uhum, uma certa oposição, eu considero essa oposição. Eu tenho uma mente muito investigativa, então às vezes passa batida, eu não percebo, eu não posso cismar. Se eu cismar, eu vou é, atrás, gente. Eu acabo descobrindo coisas. Acabo descobrindo coisa. Então eu vejo que eu tenho uma mente muito organizada e investigativa, né, isso você vê, só o oposto Plutão. E por estar na casa 12, que é a casa do inconsciente, eu acabo tendo muitos insights, né, porque está conjunto a Urano, eu acabo uhum, tendo muitos insights resolutivos em muitos sonhos também. Eu hum, acabo vendo muita coisa em sonho, dá até medo. Que na minha opinião, você me corrija, Lu, uhum. na minha opinião não são sonhos, eu tenho certeza que eu desdobrei e fui lá, que É, é muito real. bem provável, Rê. Com, com esta dupla aí no seu inconsciente, filha, e ainda em oposição ao Sol, que o seu Sol está em peixes, eu tenho a impressão de que você está muito certa. Teve uma vez que eu estava ali junto, né, com o pessoal que era vegano, que era vegetariano, aí todo mundo falando, né, de não comer carne, porque fica mais fácil para acessar a espiritualidade, que não sei o quê. Mesmo com todas essas âncoras no meu mapa, às vezes eu vejo que eu dou uma viajada, assim, bem, até acordada, sabe? Às vezes as pessoas falam comigo e eu estou pensando em outra coisa, eu fui.
Aí eu virei e Uhum. falei assim, né, no grupo, falei, gente de Deus, eu não posso parar de comer carne, porque eu comendo carne, já acesso tudo isso que vocês falaram, imagine sem eu comer carne, eu vou embora. Boa, é. Sério, Lu, sério, sério. Eu sei, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente precisa, né? Por exemplo, o reiki, né? Outro dia eu estava falando, ai, mas no meu tempo a gente tinha que ficar uma semana sem comer carne, não sei o quê, professor, porque ela disse que já fez reiki há muitos anos, né, atrás. Falei, no seu tempo, não, eu sou mestre em reiki, para fazer meu curso de reiki, você tem que parar de comer carne, se não pode comer carne, não, bem. Como que eu vou fazer a É, eu peço iniciação em também. você? Uhum. Aí ela ficou me olhando assim, falei, é, É, e né? além da carne, isso, os estimulantes, de uma forma geral, eu peço para a pessoa não ingerir, porque dá diferença, sim. Dá sim, imagina, café. Eu sei, aí eu fico assim, sabe? Parece que eu não tô aqui, Lu. Eu passo uns 15 dias assim, que eu não sinto nem quando eu piso. Bem fora da. O Márcio morre de rir, eu fico muito fora da casinha, muito fora da casinha mesmo. Eu Bem. não tenho, assim, dessa forma como você trouxe, mas comigo, Rê, dependendo eu já até comentei com você, mas no particular agora eu vou abrir para a galera, assim, para as pessoas que não me conhecem. Mas às vezes eu faço algumas meditações e eu tenho dificuldade de voltar. E dependendo do que eu acesso, eu me percebo assim, parece que eu entro até meio que num transe, e depois eu fico deprimida por voltar para a Terra. É, porque a Eu quero gente ficar naquele sente. lugar, né? Já aconteceu várias vezes isso comigo, e aí é aquela coisa, a gente sente. A gente foi à origem, e a gente sente falta daquela energia que a gente conhece. É, exatamente. É triste, é triste. E ao mesmo tempo é bom, né? Porque um dia a gente vai voltar para esse lugar, né? Sim. E aí uma outra reflexão para que a gente possa ir aqui para a leitura, mas tudo isso é Escorpião, já para a gente ir trazendo né, alguns insights, algumas histórias para vocês irem se conectando com as próprias histórias. A gente, no dia 2 a gente tem o dia de finados, e é interessante nós trazermos essa referência, porque, pelo menos aqui nós, povos latinos, a gente não fala muito sobre a morte, sobre os mortos, fica uma coisa meio Voldemort, né, uma coisa que não pode muito bem ser nomeada, mas todo mundo sabe que tem, É tabu, não é? E é aí, tabu. a minha família, ela é paraibana, então eu cresci escutando a minha mãe falar que ela é devota das almas, que a avó dela era devota das almas e que ela é devota das almas. E aí, para quem não sabe o que é isso, você faz orações para essas almas antes de dormir. É um compromisso que você firma ali. Então, todas as noites, antes de dormir, você faz, não sei muito bem quanto de oração, se é um terço, enfim, qual que é o teu combinado ali com essa egrégora de alma. E aí a minha mãe contava, assim, que às vezes ela estava fazendo a oração e acabava dormindo ali no meio daquela oração, e aí era como se a alma cobrasse dela, assim, aí ela, né, tinha aquele sobressalto, assim, nossa, não termino de fazer minha oração para a alma, e aí ia lá fazer essas orações. Por que eu estou trazendo isso? Eu não tenho esse compromisso de fazer a oração para as almas, mas eu tenho essa perspicácia quando a pessoa está com a vitalidade muito baixa, ou seja, quando ela já está meio que se desligando daqui. Eu entendo que é um pouco desse ser devota das almas, mas de uma outra forma. Como que é isso para você? Você tem alguma história, alguma coisa nesse sentido? Porque quando a gente fala de escorpião, a gente precisa entender que esta
essa morte, esse renascimento, essa regeneração acontece conosco o tempo inteiro. O tempo Então a todo, gente sim. deveria falar mais sobre isso, tentar entender mais, trocar mais. Por isso que eu estou trazendo este assunto, porque, por exemplo, quando meu pai fez a passagem em 2020, e como era na época da pandemia, e aquela coisa assim, a gente não viveu um velório, um enterro como a gente estava acostumado. Então foi tudo muito restrito, né, poucas pessoas, pouco tempo, e aí depois cada um já ficou na sua casa, elaborou a sua dor ali como conseguiu. E o que foi interessante, assim, como reflexão para mim, o quão importante é você ter aquele abraço no momento para você ali que você está, chorando pelo teu morto, mas ao mesmo tempo você sabe que é o melhor para ele, porque ele está muito doente, né. Então, como é que cada um de nós faz essa assimilação? Como é que a gente absorve esse impacto? E como para a gente não teve essa coisa de poder ficar junto, né, que era a época da pandemia, depois de bastante tempo, de anos, é que a gente sentou, os 4 filhos, para poder falar um pouco sobre isso, e ficou um pouco essa energia, assim, para ser melhor elaborada. É bastante interessante, né? Existem muitas coisas para a gente, eu não sei se somos nós brasileiros ou é essa herança latina mesmo que é tabu, né? Que não se Uhum. pode falar, né? Como você falou, é meio Voldemort, né? Ele sabe que existe, mas não pode nem pronunciar. E essa dor, ela precisa de ser vivida, e a gente tem que chorar, né? A gente tem que transformar isso, sentir todas as fases, são 5 fases do luto, né? Uma coisa assim. Teve uma época que falou bastante, tinha bastante canais no YouTube, no Instagram Uhum. falando. Mas você sabe, eu tenho aquela ideia, eu até falo que sou muito mexicana e tá lá na minha lista de desejos o dia 2 de novembro passar lá no México. Ah, que Porque interessante, eu não sabia, que minha legal. mãe era devota de Nossa, você falou, minha mãe era devota de Nossa Senhora do Rosário. Hum. E, salvo engano, as pessoas podem, quem é católico pode me corrigir, salvo engano, que eu lembro que tinha um quadro, minha mãe tinha um quadro dela, né? Minha mãe gostava de imagens e tal. Depois não sei o que aconteceu, depois acho que ela não encontrou mais e o quadro estragou, ela acabou jogando fora. Mas enfim. Nossa Senhora do Rosário é aquela do escapulário, né? Uhum. Que é ela que traz o escapulário para você. E minha mãe dizia que era ela que salvava as almas do purgatório. Ah, tá. Então, ela tem a ver com essa coisa da morte também, né? Com a morte e Uhum. ressurreição. E eu acho, e aí depois que eu linkei com essa coisa, é muito importante essas lições que as mães da gente, você falou da sua mãe, minha mãe também falava das almas, e ela rezava, Uhum. eu sempre fazia novenas, essas coisas, né? Hum. E é interessante isso, porque depois a gente vai buscar o que faz sentido para nós dentro desse aprendizado. E para mim, esse dia de finados, que é muito Inca ou Maia, do Uhum. mexicano, é muito interessante. Você ir lá, você cuidar do local onde você deixou o seu morto, né? Ente querido, né. O seu Aham. ente e fazer uma festa, levar o que ele gostava de comer, porque na crença deles, e que tem muito a ver com a crença celta, né, você vê que os povos Uhum. antigos às vezes acabam convergindo ali, né. Isso. O antepassado tem um dia que merece ser reverenciado. Uhum.
Nós fazemos isso dentro do catolicismo, vamos lá, visita o O cemitério, túmulo. coloca Uhum. flores, né, coloca velas lá onde quem tem lugar para a gente colocar as velas e tudo mais, né. E eles, né, você vê que eles fazem uma espécie de um altar para as pessoas, dentro do budismo também tem, né, aquele altar que coloca tudo que você faz, coloca ali, coloca flores, né, e eles fazem algo parecido, né, levar comida que a pessoa gostava, levar flores, né, fazer aquelas coisinhas. Uhum. Então eu gosto disso, de saber que ele não foi, que ele ainda, que aquela pessoa ainda continua com a gente, seja nas boas lembranças, né, que devem ser mais boas lembranças do que ruins, ou nas ruins também, né, porque serve para a gente de experiência. Então eu gosto de pensar nessa, porque é bem plutoniano, né? É uma transformação, houve uma transformação. A Exato. gente pode não estar vendo eles agora, mas Uhum. eles têm acesso a gente. Olha que interessante. Quando a minha mãe se foi, a minha irmã ficou grávida, minha irmã mais nova ficou grávida de 8 meses. E minha Hum. mãe dizia que queria ir para casa porque ela queria conhecer o Breno. Nasceu o Breno ficou uns 10 dias internado porque ele é Down e ele nasceu com uma cardiopatia, né? Ele Uhum. nasceu com sopro e tem toda uma coisa ali, enfim. Breno tá andando agora e já tá falando. Ele tá com uns Hum. 2 aninhos, mais ou menos. Já tá Poxa. falando, tá andando. Uhum. Pela série de problemas dele, ele é igual uma criança perfeita. É terrível, terrível. Porreta. Danado. Fofo. Aí, e ele levanta cedo, né? Ele é todo cheio dos ritos, cheio dos rituais. Ele levanta cedo, Ah, 6, 7 horas já tá de pé, aquela coisa, e tá. minha irmã levanta, né? Porque tem que dar o café dele, aquelas coisas. E minha irmã tem mais duas, né? Botar a criança para a escola, aquelas coisas todas lá. Aí um dia minha irmã estava arrumando alguma coisa no quarto, ele estava na sala. Aí Hum. ela ouviu a seguinte frase dele: Tchau, vovó! Ah, meu Deus, pronto. Ele tem Aí minha irmã comunicação com a falou assim: avó. Ué, ele Ah. não conheceu minha mãe? Ele não conheceu, ele é o único dos netos, né, recentes da minha mãe que não conheceu minha mãe. Aí minha irmã foi lá, com quem você está conversando, Breno? Com a vovó. Aí minha irmã catou uma foto da minha mãe e mostrou. Aí falou assim: quem é essa daqui? Aí ele falou: a vovó. Era recente a foto. Aí minha irmã pegou uma foto que ela tem várias fotos da minha mãe mais nova, que ela se parece muito comigo. E aí Hum. ela falou assim: olha, vai se confundir, vai dizer que é a tia D, né? Aí mostrou, quem que é essa daqui? A vovó. Estava perto da semana de Sensacional. finados. Minha mãe faz aniversário, fazia, né? Dia 1º de novembro. Uhum. Então estava perto. Aí a gente estava conversando. Eu falei assim: não diz os mexicanos que as pessoas, os entes queridos, não vêm visitar a gente, que é por isso que O tem que. portal abriu, né. Sim. Aí eu falei assim: a gente não sabe, né, se ela não teve. Então a gente teve certeza que ele viu a minha mãe. E ele não conheceu a minha mãe. E ela Uhum. deve ter vindo, conversado com ele e falado, né? Que era uma das coisas que a minha mãe queria muito. Nossa, gente, Nossa, minha incrível irmã isso, ficou assim né. assustada, falou assim: "Nossa, ele viu mesmo a minha mãe". Ele estava sozinho na sala brincando, e acho que ela devia Aham. estar junto com ele. Então, assim, eu acredito muito, as pessoas podem não acreditar, é um direito, né, acredito muito em vida após a morte, se a gente tiver autorização da gente vir aqui, eu acredito muito nisso. Então, para mim, o kardecismo não está errado, todas as religiões que acreditam em vida após a morte, que não é só o kardecismo, tem budismo, né, Uhum. tem um monte de religiões aí, para mim elas não estão erradas. E é uma coisa de escorpião, né? Você vive em uma outra dimensão, para mim, tá? Mas você ainda continua vivendo. Para mim também faz muito sentido isso. E se nós formos pensar, trazendo isso para o nosso mapa natal, trazendo isso pra nossa casa 8 ou para onde a gente tem escorpião no mapa,
ali é um setor no qual você vai ter um direcionamento de como viver ou de como você pode trabalhar isso como uma força, como uma potência aqui. Então na nossa casa 8, como é que a gente, elabora essa regeneração? Você não precisa acreditar como a gente em outras vidas, em morte, em renascimento, tudo isso, mas como é que você então trabalha em você uma regeneração? Porque isso é fácil da gente perceber até cientificamente, fisiologicamente, por exemplo, a gente tem um fígado que se regenera, a gente tem as células que vai mudando e em 7 anos a gente já trocou todas essas células. Então a gente vai tendo, né, essa troca, que é essa regeneração, e com o passar do tempo, e isso não vai tendo esse trabalho tão perfeito, e a gente vai descendo a curva, né. É, mas enfim. Termos esse entendimento. E a gente tem um setor no nosso mapa, a gente tem ali uma casa que nos mostra, que nos direciona para que possamos viver isto da melhor forma. Então, morte e vida são complementos, então caminham juntos. A gente precisa, tentar trazer, né, tirar estes véus para que a gente possa ter essa presença, porque o que que é a vida? É ter essa presença, esse encaixe, esse propósito, para que na hora que a gente faça essa passagem, na hora que as pessoas lembrarem do que nós fizemos, a gente se torna eterno. Porque são essas lembranças que vão trazer as nossas memórias para cá. Então, cada um de nós, vamos trazer, né, essa ideia para o nosso coração, que é a sede do nosso entendimento, para que a gente possa entender como é que a gente tem feito as nossas escolhas para as nossas práticas as mais simples. Qual é a presença que a gente está com isso? O quanto realmente a gente, valoriza o que nós temos feito, ou a gente está nesse automático que é esse estar morto em vida? Pois é. E já puxando um gancho para o nosso herói, Uhum, né, que é um entendimento das civilizações antigas, e a gente tem isso, né. Recentemente eu vi a homenagem que fizeram àqueles 4 soldados bravos, né, uhum, que teve aquele uhum. conflito lá no Rio de Janeiro e o governador fez uma homenagem aos 4, e eu lembrei muito disso, que as civilizações antigas, né, dizia que o herói, né, herói era aquele que estava morrendo em combate, então a gente tem Heracles, né, que é Hércules, a gente Uhum. tem vários, né, tem Aquiles, né, Por a gente exemplo, tem, sim. né, nós temos vários para a nossa civilização, se a gente for ver ali na história greco, na história romana, a gente tem vários. Os vikings também, né, os povos nórdicos também falavam que heróis eram aqueles que faleciam em combate, que eles eram salvos pelas valquírias, né, Sim. e que podiam ir lá para o Valhalla, que é o céu dos heróis, onde eles podiam beber hidromel, cerveja junto com os deuses, né? E podiam levar todos, né? Espada, martelo, tudo aquelas coisas, machadinha. Eu falava, nossa, isso está mais parecendo com o inferno do que com o céu, mas tudo bem, tudo É um bem, cada um tem o entendimento. céu que é, né? Sim, sim. Né? Mas o interessante é isso, é falar que vai eternizar aquele herói, né? Então, os nossos entes queridos, né, que trazem, que às vezes eu conto histórias assim, para as minhas sobrinhas da minha mãe, que ela aprontava, a gente chora de rir, né, com as tiradas da minha mãe, com as coisas.
isso que é interessante, de uma certa forma a gente recontar as histórias, eu acredito que você Exato, também fala do seu pai para suas sobrinhas, né, que conheceram, tiveram a felicidade de conhecer o vovô, né, conta as histórias dele que era um capricorniano, deve ter umas tiradas bem interessantes que fazia a gente sorrir, né. Aí eu conto isso a gente eterniza eles, né, contando as coisas boas ou as coisas não boas também, né, mas contando as histórias que eles nos deixaram, é um legado, e nós exato. somos as extensões deles, né, que nem nos bastidores eu perguntei quantos dos Pereiras ainda tinham, Uhum, né, sim, a da geração antiga, da geração atual, vocês têm bastante Pereira ainda, né. Aí tem, você falou, né. tem. Agora são 3 aí que são foram 3 e tem 3, né, que eram 6 irmãos. E eu acho que você trouxe um ponto de suma importância para a gente começar aqui a leitura, Rê, é essa questão do legado. E quando a gente pensa em legado, a gente pensa em singularidade. Cada um de nós, sem exceção, traz algo para ser vivido ou para se contribuir aqui nesse plano. E é muito importante, daí, eh, esses nossos encontros e o nosso trabalho para fomentar esse autoconhecimento, para que você cada vez mais esteja encaixado no que efetivamente você veio fazer. E leve como premissa básica, quanto mais simples, é mais grandioso. Com certeza, com E aí eu certeza. queria convidar vocês para a leitura do nosso 8º trabalho, dos Trabalhos de Hércules, da Alice Bailey. O 8º trabalho é A Destruição da Hidra de Lerna, o mito. O grande ser que presidia, envolto em radiante calma, disse uma palavra. O instrutor ouviu o comando dourado e convocou Hércules, o filho de Deus, que também era o filho do homem. A luz agora brilha no portal de número 8, disse o instrutor. Na antiga Argos ocorreu uma seca. Anímona procurou a ajuda de Netuno. Ele recomendou que ela batesse numa rocha e, quando ela o fez, começou a correr 3 correntes cristalinas. Mas logo uma hidra fez ali sua morada. Para além do rio Amínona ficou o fétido pântano de Lerna. Neste pestilento lamaçal está a hidra, uma praga para as redondezas. 9 cabeças tem essa criatura e uma delas é imortal. Prepara-te para lutar com esta asquerosa fera. Não pense que os meios comuns serão de valia. Se uma cabeça for destruída, 2 aparecerão em seu lugar. Ansiosamente, Hércules aguardava. Uma palavra de aconselhamento somente posso dar.
disse o instrutor. Nós nos elevamos ajoelhando-nos. Conquistamos rendendo-nos. Ganhamos dando. Vai, ó Filho de Deus e Filho do homem, e conquista. Pelo portal 8, então, Hércules passou. Estagnado, o pântano de Lerna era um charco que desanimava quem dele se aproximasse. Seu mau cheiro poluía toda a atmosfera em um raio de 7 milhas. Quando Hércules se aproximou, ele teve de fazer uma pausa, pois o simples odor por pouco o derrotara. As areias movediças eram uma ameaça e, mais de uma vez, Hércules rapidamente retirou seu pé para não ser sugado para dentro da terra que cedia. Finalmente, ele descobriu a cova onde vivia a monstruosa fera. Numa caverna de noite perpétua, jazia oculta a hidra. Dia e noite, Hércules vagou pelo traiçoeiro pântano, aguardando o momento propício, quando a fera se mostrasse. Em vão, ele vigiava. O monstro permanecia dentro de uma fétida cova. Recorrendo a uma estratagema, Hércules embebedou suas setas em piche ardente e as despejou diretamente para o interior da caverna, onde habitava a horrenda fera. Uma agitação e uma comoção então se seguiram. A hidra, suas 9 zangadas cabeças com uma respiração fumegante, emergiu. Sua cauda escamosa chicoteou furiosamente a água e a lama, salpicando Hércules. Com 3 braças de altura, o monstro ali estava, uma coisa de feiura tal que parecia como se tivesse sido feita de todos os piores pensamentos concebidos desde os começos dos tempos. A hidra atacou Hércules e procurou envolver seus pés. Ele pulou para o lado e deu-lhe um golpe tão severo que logo decepou uma das cabeças. Mal esta horrorosa cabeça havia tocado o solo, quando outras 2 cresceram em seu lugar. Repetidamente, Hércules atacou o enraivecido monstro, mas ele ficava cada vez mais forte e não mais fraco a cada assalto. Então, Hércules se lembrou do que lhe dissera o instrutor. Nós nos levantamos ajoelhando-nos. Pondo de lado sua clava, Hércules se ajoelhou, agarrou a hidra com as suas mãos nuas e a ergueu.
suspensa no ar, agarrou a hidra com suas mãos. Desculpa, gente, vou ler de novo, me perdi aqui. Pondo de lado sua clava, Hércules se ajoelhou, agarrou a hidra com suas mãos nuas e a ergueu. Suspensa no ar, sua força diminuiu. De joelhos, então, ele sustentou a hidra no alto, acima dele, para que o ar purificado e a luz pudessem fazer o seu devido efeito. O monstro, forte na escuridão e no lodo, logo perdeu sua força quando os raios do sol e o toque do vento o agitaram. Convulsivamente ele se debateu, um estremecimento passou por sua asquerosa estrutura. Seus esforços foram se enfraquecendo pouco a pouco, até a vitória surgir. As 9 cabeças caíram ao chão com as bocas escancaradas e os olhos esbugalhados. Mas somente quando elas jaziam sem vida, Hércules percebeu a cabeça mística que era imortal. Então, Hércules decepou a cabeça imortal da hidra e a sepultou, ainda ferozmente sibilando sob uma rocha. Voltando, Hércules se apresentou ao instrutor, que lhe disse: conseguiste a vitória. A luz que brilha no portal 8º está agora misturada com a tua própria luz. E muito obrigada. E aí, meu amor, o que que você quer comentar sobre essa batalha feroz? É bem escorpião mesmo esse trabalho, né? É bem escorpião esse trabalho. É, a hidra num lugar lamacento. Num pântano escuro, né? Que É, é porque muito. dizem a água de escorpião diz que é uma água pantanosa, né? Por isso que a intuição é muito forte. Eu acho, quando a gente pensa no escorpião, né? Onde que geralmente esse bicho fica, né? Nos lugares escuros, úmidos e nos campos. E aí, quando a gente pensa na hidra, era justamente isso, né? Primeiro que era um lugar fétido, aí você já fica imaginando que devia ser um lugar insuportável de ficar. É, não foi um trabalho fácil. E aí, quando a gente traz isso para a gente, o que que nós escondemos de nós mesmos, né? De uma forma geral, o que está oculto. E que mesmo assim a gente precisa ter essa humildade, né, de nos ajoelharmos e trazermos à luz para que a gente possa sublimar, plantar, regenerar, enfim, é com consciência, é trazer uma nova perspectiva para que a gente possa entender, essa sombra, ela precisa ser, aceita, ela precisa ser integrada para que a gente tenha este equilíbrio. Então, nos meios místicos, a gente escuta, quanto maior a sombra, maior a luz.
Então essas polaridades, elas precisam trabalhar juntas e a gente, todos nós, sem exceção, nós temos esse lugar, escondido, esse canto escuro, né, fétido, pantanoso, que a gente precisa ali para fazer estes trabalhos alquímicos e para que a gente depois possa trazer à luz, mas a gente sabe que também tem essa queda, essa baixa, e isso é natural em todos nós, porque a gente está aqui neste plano, este faz parte do nosso combinado, aquele contrato sagrado que todos nós assinamos, só que a gente não lembra. E a graça da nossa existência é justamente esse, né, podermos ter contato e irmos integrando, mas também sabermos, eh, como é que esse nosso lado, que ele é tão misterioso, ele pode ser acessado e a gente como é que a gente aprende a lidar com tudo isso? Que você acha, Rê? É bem interessante, né? Eu vou repetir, né? Toda vez que a gente vem falar sobre isso, eu falo quase que a mesma coisa. O autoconhecimento é muito importante, porque para mim Uhum, esse lugar fétido e escondido que cada um de nós, né, que fala, e também tem aquele outro ditado, né, que quanto maior a sombra, maior é a luz. sei. São coisas que a gente tem que trazer à luz realmente. A gente não sabe se vai conseguir trazer, né, toda essa sombra à luz, porque E são acho que nem coisas, a deve, gente né, Rê? não dá tempo e nem deve, se pelo menos de cuidar de um ou dois já está de bom tamanho, né? Porque são coisas que vão nos permitir andar, Sim. né? Senão a gente vira, como você mesma fala, aquela estátua de sal, né? Paralisada. Eu acho muito importante, mas eu também sei que nesse caminho do autoconhecimento, muitas vezes, isso é dolorido. Isso leva a gente, pra um lugar que nos faz inclusive questionarmos se nós vamos dar conta. Pensando na morte, quando é de um ente querido, a gente está vivendo aquilo, né, tem aquela dor, a gente acha que a gente não vai aguentar ficar sem aquela pessoa, e aí depois a gente vai fazendo todo esse trabalho de ter essa saudade, mas que não seja algo que nos adoeça ou nos paralise. Mas e quando a gente tem esses aspectos que estão ali dentro da gente, que é esse caldeirão que vai fervendo, que vai nos intoxicando, muitas vezes nos envenenando, só que a gente fica achando, né, ficamos querendo nos enganar de que está tudo bem, e isso tudo está nos comendo coco. Quando a gente pensa, nesse aspecto de Escorpião, que é este emocional, que ele é profundo, que você tem camadas, que você vai mergulhando, e é óbvio que ninguém vai mergulhar de uma forma que você simplesmente vai esperar explodir o seu pulmão para achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem, tem todo um preparo, cara, você vai se condicionando para. O autoconhecimento é isso, né, você vai gradativamente, né, nessa busca, neste trabalho, né. Por exemplo, a gente está lendo um livro aqui que são os 12 trabalhos de Hércules. Na hora que você pensa em cada trabalho que está sendo feito, o que que é isso? É justamente essa musculatura, esse preparo
que a gente vai tendo para poder enfrentar as nossas sombras e para a gente poder dimensionar quais são as nossas potencialidades e a nossa própria luz. É esse entendimento que é muito importante. Quais são as nossas escolhas em prol dessa saúde? Que é a manifesta quando a gente tem uma doença, por exemplo, uma doença física, é algo palpável, algo mensurável, que você vai lá, você faz um exame, tem como, né, ser mais fácil de visualizar a história. Mas quando a gente está falando de um emocional, dessas águas que são profundas, a gente está falando o quê? De saúde mental, de psique. Como é que você mensura isso? Como é que você lida com isso? Então, tem os profissionais que te ajudam nesse sentido, mas a gente precisa do quê? A gente precisa ter humildade de reconhecer que essa ajuda especializada é muito importante. É um time. Então, é buscar essas peças que vão nos ajudar a ter um rendimento melhor em determinadas horas. E essa questão do nosso submundo é um desafio, mas é muito importante que a gente aprenda a lidar com isso, aprenda a dar nome a determinadas coisas que viram tabu, né? Enfim, toda essa provocação para a gente ter um entendimento de que se a gente não consegue ter essa humildade de olhar para essa hidra que existe dentro da gente, uma cabeça vai virar duas, que vai virar quatro e infinitamente. Então, a gente precisa dessa ajuda de colocar luz e às vezes também aceitar que a gente, nesse momento, a gente não consegue. Não é? Que a E gente aí precisa de um acolhimento, que a gente precisa de uma ajuda, uhum. e que muitas vezes a gente precisa de chorar, né? Teve uma vez que eu fiz uma roda de mulheres, e toda vez que eu vou começar, a gente tira uma carta. Eu não vou lembrar, porque esse tarô das deusas tem várias deusas, mas essa deusa queria dizer justamente isso. Eu esqueci o nome da deusa. Morte e ressurreição. É uma anciã, uma deusa anciã, né? E aí a gente começou a falar sobre ela e tinha uma das mulheres que estava lá, mas essa moça chorou copiosamente. Muito, muito, Uau! muito. Veja, eu faço Hum. uma roda de conversas também, né? A gente fala ali, e olha, né? Sempre quando a gente tira uma carta, aquela carta tem a ver com aquela energia que se formou ali, né? Aquele Exatamente. círculo. É para todo mundo, não é só para a moça que chorou copiosamente, é para essa egrégora que se formou. Ela chorou, 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 chorou. Sabe quando você. Aquele choro assim, estava guardado há muitos Sim. anos, e a gente acolheu, né? Deu água e tudo, deixou ela chorar. Sentimos que ela precisava de chorar, então todo mundo ficou em silêncio, deixou ela chorar bastante e tal. Aí, quando ela conseguiu falar, ela agradeceu a gente, que Que fazia lindo. 11 anos, 11, que ela tinha perdido o esposo e ela nunca tinha entendido por quê, ela não tinha aceitado aquela morte, né? E Entendi. que ali ela conseguiu essa libertação, ela entendeu e conseguiu a libertação. Então, às vezes, e foi terapêutico, que é terapêutico, e eu quero continuar com esses círculos também. Aliás, você está convidada para vir apresentar suas mandalas nesses círculos. Eu quero juntar essas Sim. mulheres que curam. Já chamei a Silvia Uhum. Caringi também, ela já ficou toda feliz, quer participar. Vamos sim. Porque a gente acaba fazendo, e a gente vai fazer também o ano que vem, né? O círculo,
o Círculo de Madalena, né? Maria Madalena, né? Que você tem o curso de Maria Madalena também, né? Sim, sim. Então, é muito bom isso, porque no círculo a gente pode trazer, além de trabalhar nossas energias, a gente também trabalha essa coisa do acolhimento, de se deixar ser acolhido, de se deixar ser cuidado, né? Escorpião também fala muito de arrogância que a gente estava falando, né, antes nos bastidores. Isso. E aí, quando a gente está na arrogância, aí eu não preciso disso, aí eu, né? A gente não deixa nada entrar, a gente acaba não se ajudando também, não aprendendo também, porque essas situações também são para aprendizado da gente, né, Lu? Essa questão do choro que você trouxe, na sexta-feira, lá na minha sessão de eu faço minha terapia toda sexta-feira, né, e aí a psicóloga trouxe justamente isso para mim, porque, eu estava contando justamente dos finados, da minha tia ter ficado lá no posto de saúde, né, o quanto isso tinha mexido comigo, e aí vem aquela onda de emoção, e aí eu fazia, né, respirava fundo, assim, me controlava para eu poder contextualizar, né, o que era o assunto e por que que eu me emocionei daquele jeito. E aí ela falou assim: "Não, não, você pode chorar, você está aqui no seu lugar de segurança, é o lugar que justamente você pode deixar tudo isso se movimentar como precisa ser". Depois, se você na hora que passar essa onda, mais ou menos o que vocês fizeram no grupo, se for necessário, eu te pergunto alguma coisa, mas deixa essa emoção vir, porque é justamente esse decantar das suas águas. E então, só que você muitas vezes tem uma programação, e você, como eu digo, assim, todos nós estamos nessa movimentação. Se a gente parte do pressuposto que nós somos um só corpo aqui, um só coração, se dói em mim, dói em você, dói em todo mundo. Então esse choro que foi para essa moça copiosamente de não ter elaborado uma dor, de alguma forma, esse grupo trouxe essa segurança para que ela pudesse exprimi-la. E na sexta-feira eu na terapia também é a mesma coisa, de você ressignificar determinadas coisas, porque eu venho de uma criação de que a gente era engole o choro. Tá chorando por quê? Aí minha mãe falava, não tem tempo Esse para cho isso. Aí minha mãe, uma mulher de escorpião, fala, a gente não tem tempo disso, né? Bora, deixa de besteira, né? Tipo, e se não a tem gente estava valor, isso se a gente estava fazendo alguma arte, alguma coisa, a gente ainda ia apanhar em dobro porque estava chorando. Então tinha uma dureza, assim, uma casca, uma couraça, que a gente precisa dessa ajuda para a gente olhar para essa casca que se formou, que aglutinou ali uma energia e que é uma forma de doença, porque é uma energia parada. Então a importância dessas conversas, desses círculos, é justamente isso, a gente poder olhar uma no olhinho da outra, do outro, e poder contar as nossas histórias, porque às vezes a história é o que a gente entendeu dela. E quando a gente está ali no grupo, que a gente vai contando, e óbvio, se a gente também se abre para ouvir muitas outras, a gente vai ressignificando coisas. E às vezes a gente nem entende determinadas coisas, mas quando uma outra pessoa conta, como uma crise de ansiedade, quem vive sabe o que é, mas se você nunca viveu, tem muita gente que vai para o pronto-socorro achando que está infartando, por exemplo.
Então, quando Exatamente. a gente começa a nomear as coisas, é justamente onde a gente vai buscando com mais sabedoria os recursos, porque se a gente tem determinada coisa, a gente também tem a ferramenta para ajudar. Mas às vezes a gente não sabe, a gente precisa dessa ajuda para entender como a gente se funciona, como a gente funciona. Então, Exatamente. que essa energia, que eu queria aqui fazer um fechamento dessa hidra, dessa energia de escorpião e desse nosso encontro. É bonito nós pensarmos nessa energia de escorpião, e todos os dias quando a gente acorda, a gente recebe a oportunidade de mais um dia para a gente refazer lições. Se a gente olhar para esse dia como se fosse uma página em branco, o que a gente gostaria que ficasse escrito, registrado, como se fosse um legado nesse livro que significa, que simboliza o nosso legado ou a nossa biografia? Porque aqui a gente não está falando, quantos anos ou sobre o tempo que cada um de nós tem aqui neste plano, mas qual é o valor que cada um de nós traz aqui para essa vida, para este plano, para isso aqui que a gente se propôs a viver. Quando a gente pensa em poder, Plutão traz para a gente esse entendimento, qual é a singularidade, a assinatura que cada um de nós trouxe para aqui, para esse plano. A gente está vivendo isso, a gente está movimentando isso, a gente está trazendo consciência para os que estão em volta através do que a gente está fazendo. Senão, amanhã é um novo dia, uma outra página vai ser entregue e você pode escrever diferente. Então, cada dia a gente pode e deve fazer diferente, porque a gente está aqui para aprender, para refazer, para se reconectar e tentar cada dia ser melhor. E se a gente não conseguir, tudo bem, esse acolhimento que a Rê trouxe, que é tão importante, é sabermos que a gente vai refazer e vai tentar melhorar e vai tentar se aprimorar. E o gostoso é você se divertir com você mesmo, porque realmente tem muita coisa que a gente não sabe. Mas com um pouquinho, de traquejo, de malemolência, de carinho consigo, a gente vai tentar, melhorar um pouco, ou se unir com as amigas para tentar em grupo fazer diferente, ter essa alegria a cada dia para que a gente possa refazer as coisas. Então eu queria trazer esse olhar mais terapêutico do que é essa energia de escorpião, essa energia que pode se transformar a partir do momento que você tem uma nova perspectiva, de que muitas vezes é ajoelhada, que a gente vai conseguir se elevar e trazer luz para determinados aspectos de cada um de nós. Muito obrigada, Rê, pela oportunidade. Então, deixem seus comentários, dicas, dúvidas, que aí, assim que possível, a gente responde. E até o mês que vem, se Deus quiser. Dona Arenilde Santos. Sim, ele quer. E só completando o que você falou, né, sobre essa coisa Uhum. de rodas, de acolhimento, é muito interessante, né, quando a gente tem essas conversas, e aí uma pessoa traz algo, né, que como você citou, né, da ansiedade, da crise de ansiedade, a gente vê que a gente não está sozinho, não está isolado naquela história,
Existem Exato. pessoas que têm a mesma ideia ou têm o mesmo problema que a gente. Então, esse partilhar é interessante. Acaba sendo terapêutico, né? Como você trouxe para a virada zen, né? O poder curativo das conversas, né? É. E é justamente essa cura se estabelece no que é simples, que é uma conversa, um olho no olho, um abraço, um estar presente. E entendo que de muitas formas a gente precisa resgatar essa simplicidade, mas que nos faz, movimentar esse querer bem, porque a gente precisa das trocas, a gente precisa das relações, nós aprendemos através, do outro, porque é onde a gente consegue fazer esse espelhamento, e que tenhamos essa humildade de nos desarmarmos diante do outro. Da gente conseguir ressignificar as coisas, né? Que ressignificar também faz parte de escorpião, né? Exatamente. É entender que quando a gente na hora que eu falo, assim, que a gente aprende a baixar a guarda, a gente precisa deixar um pouco, né, essa armadura de lado. É claro que eu estou falando, assim, de lugares que a gente sente essa confiança, de pessoas que a gente realmente consegue olhar e se conectar, é acreditar nessa sabedoria para que a gente possa realmente se abrir e pode olhar ali, você não precisa de palavras, o choro vai contar para a gente uma história, e vai fazer, na hora que a gente está em grupo, que a gente consegue ouvir, a cura já se estabelece pelo simples fato da gente estar ali naquele grupo. Já tem uma energia que se estabelece, que se movimenta e que muitas vezes, entendimentos a gente só vai ter depois. E olhe lá se a gente consegue elaborar, porque às vezes fica só na esfera do sentir e tá tudo bem. Sim, sim, com certeza. Então Com fica certeza. para vocês o convite aí para as nossas vivências, para estarem atentos à agenda, para a programação, e também se vocês tiverem alguma sugestão, a gente vai conversar, né, Rê, para ver se tem a viabilidade ou como que a gente pode movimentar isso da melhor forma. Enfim, vamos construir juntos, né, vamos trocar, eu acho que isso é o mais importante, e o trocar nesse ressignificar, nesse reciclar, regenerar, que é muito escorpião. Então a gente não tem uma coisa que seja pronto, que está engessado, que está numa caixinha, não, a gente está justamente tentando abrir caixinhas. Então aceitamos ajuda, né. Com certeza. Sugestões são sempre bem-vindas. Com certeza. Muito obrigada. Super beijo, Rê, super beijo, galera. Até a próxima. Tchau, Até, se tchau. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.